Irmãos, irmãs, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. Há algum tempo, o Senhor tem me dado encargo de voltar a falar sobre a questão do cobrir e não cobrir a cabeça. Não é correto dizer que o texto aqui é sobre o véu das irmãs. Não. O texto aqui é sobre o cobrir das mulheres e o não cobrir dos homens. Na verdade, o assunto começa com o não cobrir dos homens. Então, esse assunto, ele vai se tornando muito especial conforme a gente vai observando os acontecimentos do mundo, os acontecimentos nacionais e os acontecimentos no nosso próprio viver, no nosso dia a dia. Então, o que Paulo compartilha conosco aqui é uma visão maravilhosa, sobrenatural, de muitíssima importância. Né? Algo que vai muito além das irmãs usarem véu. Então, eu vinha falando sobre a questão da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito, né? Eu tenho muito encargo nisso e vou voltar nisso, entendermos as questões relacionadas à vontade do Pai, à obra do Filho, à obra do Espírito, o reino, não é? Então, tudo isso são coisas muito importantes. Eu vou voltar a esse assunto, mas talvez eu fique aqui nesse assunto umas 2 ou 3 vezes e que o Senhor nos ajude. Eu quero ler com os irmãos, antes de orar, o verso 10. O verso 10. Eu vou ler uma vez e os irmãos leiam outra vez. Diz assim: só um pouquinho. Eu vou ler o 7 e vou ler o 10. O 7 diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Leiam, por favor. Leiam bem, vai prestando atenção, palavra por palavra. Leiam. O homem não deve cobrir a cabeça. Agora eu vou ler de novo o 7, mas eu vou tirar a segunda parte, a partir do mas. Eu quero ressaltar o porquê o homem deve cobrir a cabeça. Então eu vou ler e os irmãos e as irmãs repetem. O homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. O homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Agora o 10.
Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Amém. Então, observem no 7. O homem não deve. E no verso 10, deve à mulher. Então tem uma razão de ser. Por que que o homem não cobre? E por que é que a mulher cobre? Esse é o ponto do que eu quero compartilhar. Então vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que esteja conosco diante desse texto. Dá-nos a compreensão desse assunto tão precioso, tão maravilhoso e tão importante. Tão importante. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o encargo do apóstolo Paulo nestas palavras, como ministro de Deus para a palavra, para a ministração da verdade. Dá-nos compreensão deste discernimento de Paulo a respeito, Senhor, das palavras que temos aqui nesse texto. Ajuda-nos a mergulharmos nas profundezas de Deus, a mergulharmos nas profundezas da fé e do que é sobrenatural. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos todo o contexto da nossa existência, material e espiritual, temporal e eterno. Ajuda-nos a compreendermos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, nesse capítulo 11, Paulo vai tratar de dois assuntos do ponto de vista do simbolismo. Simbolismo. Ele vai tratar da questão do cobrir e não cobrir a cabeça, e depois, na outra metade, ele vai tratar da questão da mesa do Senhor. Não usar nada sobre a cabeça e usar algo sobre a cabeça é algo simbólico. Simbólico. A mesa do Senhor, nós teremos amanhã à noite, também é algo simbólico. Então, são coisas que dizem respeito a coisas sobrenaturais. Cobrir e não cobrir a cabeça é para trazer diante dos olhos de maneira material o que não vemos. Do mesmo jeito que a mesa do Senhor é para trazer aos olhos igualmente coisas que não vemos. São simbolismos que nos remetem ou que nos enviam às coisas que não vemos. Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Deus criou todas as coisas. Tem coisas que se veem e tem coisas que não se veem. Então, se você quer andar, está me faltando a palavra, mas se você quer andar com um entendimento completo do que cerca a nossa existência, você precisa atentar para o que se vê e para o que não se vê. Atentar para o que se vê já é difícil, porque às vezes a coisa está acontecendo na cara e a gente não percebe. Então, imaginem a dificuldade para se atentar a coisas que não se veem.
Mas Paulo diz para nós colocarmos, de fato, mais atenção no que não se vê, no que naquilo que se vê. Então eu quero levar os irmãos, e quero eu próprio, mergulhar naquilo que não se vê. Porque se você não levar, como Paulo está dizendo, você não pôr a sua atenção no que não se vê, você está de bobo nesse mundo, meu irmão. Se você só vê o que é material, você está de bobeira nesse mundo. Você está à mercê do maligno. E você está distante de conhecer Deus pessoalmente. Você tem uma fé distante e vaga. Se você não se esforçar para pôr os teus olhos no que não se vê, a tua fé é quase que vazia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se alguém não está entendendo, por favor, levante a mão e fale: irmão, eu não estou entendendo. Fique à vontade. Você está entendendo, Davi? E você, Isaac, você está entendendo? O que eu estou dizendo? Estou perguntando, Isaac. Vamos ver, me ajuda aí. Ele diz que é sempre um risco sentar aqui na primeira fileira, né? Diz que a Sara vazou daqui hoje. Vem para cá, Sara. Não, os jovens não podem ficar no fundo. Vem, Lívia. Vem. Não está cantando, vem. Hã? Não, então põe o ventilador para eles lá. Hã? Não, vem, não, os jovens. Ó, Vitor, eu também. Vitor, desculpa. Leozinho, gostaria que você estivesse por aqui também, porque jovem viaja. Viaja legal. A gente fica falando aqui e vocês ficam lá para o lado de Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então vamos lá, Isaac. O que eu quis dizer? Mas o que eu disse exatamente? Tá certo, isso está certo. Mas o que eu falei sobre ver e não ver? Esse é o ponto que eu vou trabalhar. Tem coisas que nós vemos. Então você vê e você diz: essa cadeira existe? Existe por quê? E porque você toca nela. Agora, tem coisas que você não vê e não toca com as mãos e que são tão reais quanto a cadeira? É isso que eu quero falar. Você entendeu? Porque se você só vê a cadeira e toca na cadeira e acredita na cadeira porque você vê e toca, mas não consegue perceber coisas que você não vê com os olhos e não toca com as mãos, você está de bobeira na vida. Está de bobeira. Se você só vê, eu vou mudar a palavra para não ficar... Se você só consegue observar o que vê com os olhos e não observa o que vê, o que tem que ser visto pela fé, então nós estamos de bobeira na vida, nós vamos ser enganados, já estamos enganados. Então, se você quer ser um ser humano completo, um ser humano top, alta performance, você tem que ter olhos físicos e você tem que ter os olhos também da onde? Qual que é a expressão que Paulo usa ali em Efésios 1? Que ele quer que estejam iluminados? Você escapou dessa, Sara. Eu ia perguntar para os seus irmãos responderam antes. Então precisa olhos aonde, Sara? E aonde mais? E no rosto, né? Tem que ver. Então, o que a gente vê com os olhos físicos, você tem que pensar, raciocinar seriamente no que você vê,
para ter uma interpretação, um entendimento do que você está vendo. Esse é um ponto importante. Agora, mais difícil do que você entender o que você está vendo, é você entender o que você não vê com os teus olhos físicos. Aí você tem que entrar eu vou usar uma linguagem da informática, você tem que entrar no seu modo espiritual, não é? Você é espiritual, mas esse modo espiritual está desligado, a menos que você queira ligá-lo. Há uma coisa surpreendente. Pessoas ligadas aos cultos malignos, tipo os vários ramos do espiritismo e até do satanismo, eles estão muito mais ligados nas coisas que não se veem do que os crentes, sabia? Os crentes estão de bobeira com Deus, com o Espírito Santo e com os anjos do Senhor. Pouco creem, ainda que sejam crentes. Quem aqui já foi numa sessão espírita, kardecista? Quem já foi? Ninguém foi, só eu. Você foi? Mas era kardecista ou era um umbanda, terreiro? Já foi, já viu. E eles têm dúvida do que eles estão fazendo ali? Eles fecham os olhos, chamam e o bicho vem, não vem? A Luzia viu muito disso né? A mãe dela, antes de se converter, fazia essas coisas em casa. O satanista, então, ele vai, estamos aqui, seu Satã. Vem aqui, ele vem. Ele próprio mesmo, Satanás, ele só mexe com as altas esferas, né? Então ele manda demônios menores. Mas os caras estão certos de que recebem, e vêm manifestações ali. Eles estão lidando com o sobrenatural maligno. Isso é um tipo de fé que eu chamo de fé negativa. Nós, que estamos em Cristo, precisamos ter uma fé positiva. Nós cremos em Deus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nos anjos do Senhor. Então, e nós precisamos viver na confiança destas coisas, tanto quanto essas pessoas vivem na confiança daquelas coisas más. Se você tem confiança no seu Deus que você não vê, vamos pensar com calma, eu não quero de forma alguma estar lançando algum tipo de culpa em cima dos irmãos, não é isso. Mas por que você se entristece demais? Por que você se desespera demais? Por que você se deprime demais? Por que você ora não? Por que você ira demais? Por que cai nas coisas do pecado? Por quê? Porque não está confiando na presença do Espírito Santo. Senhor, me ajuda agora. Seja qual for a dificuldade, ou nem precisa esperar se deparar com uma dificuldade. Vai fazer alguma coisa? Faça na presença e no auxílio do Espírito Santo. A palavra, só vou fazer esse parênteses com relação aos anjos do Senhor, a palavra diz para nós não nos relacionarmos com os anjos do Senhor, por conta do engano. Não é? Porque você começa a falar com um anjo, você vai falar com um demônio. Porque o diabo, o que diz lá em 2 Coríntios 12? Que o diabo se transforma em anjo de luz. Então você falou, ó, se dirija só a mim, só a mim. Mas quem age mesmo no nosso viver, meu irmão, são os anjos do Senhor. Mas não se dirija a eles. Não se dirija. E se você ver um anjo,
É raro isso, mas pode ser. Você fala assim, você é, da onde você é, hein? Hã? Que Josué disse para o anjo? De que lado você vem? Não, eu sou da... Ah, eu sou do Senhor, é mesmo? Jesus veio na carne e morreu pelos pecados da humanidade? Se ele der um berro e saísse, opa, não era. Né? João, no livro de Apocalipse, ele era, por várias situações, ele era guiado por um anjo. Né? Jesus o chamou para aquele ambiente celestial, ali em João, Apocalipse 4, ele falou, sobe aqui que eu vou te mostrar. Ele foi a convite de Jesus, mas lá ele foi, chama, a palavra no turismo é Cicerone. Cicerone é o cara que vai levando você e te apresentando as coisas do lugar, né? Então ele foi ciceroneado várias vezes por anjos. E ele ficou tão encantado com tudo aquilo que por 2 vezes ele caiu no pé dos anjos. Os anjos, para com isso. Levanta, rapaz, levanta, não me meta nessa pia. 2 vezes, irmãos. Então, os anjos do Senhor não querem adoração, só fazem o que o Senhor manda. Mas a regra é simples. Fale sempre com Deus. Nunca fale com anjos. Nunca se dirija a anjo algum. Porque os que se dirigem a anjo acabam sendo enganados. Então nós temos o privilégio, o maior privilégio da existência, que é um caminho aberto para o trono de Deus. Nós temos um caminho aberto para o Santo dos Santos. Então, vai direto com quem te criou. E depois aquele que nos criou vai usar os seus anjos, conforme sua vontade. Mas não precisa pedir nada para anjo, não. Pede tudo para o Senhor. Então, nós precisamos ter plena confiança disso. O anjo do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Nós temos que estar confiantes nisso. Muito confiantes. Tanto quanto os do Espiritismo estão confiantes de que ele vai invocar o ente querido morto e ele vai se manifestar no médium. Eles fazem isso confiante ou não faz? Faz e desce ou não desce? Na Umbanda, os caras começam a bater os atabaques lá e daí a pouco tá girando porque virou cavalo e o demônio já montou. Então, eles não têm problema de fé com relação a isso, você entende? E nós não podemos ter problema de fé com relação à presença do Espírito Santo em nós. Jesus intercede por nós nos lugares celestiais? Poxa! Né? Então, creia nisso. Não vivam como se não houvesse coisas invisíveis à nossa volta, tão verdadeiras quanto as coisas que nos são visíveis. E as coisas invisíveis que estão à nossa volta, elas, ao que parece, são muito mais abundantes do que as coisas que vemos. Aqui eu estou vendo umas 30, 40 pessoas, algumas cadeiras, mas isso aqui está recheado de anjos do Senhor. Talvez uns 500, 300, não sei quantos. Além da presença do Espírito Santo. Não é isso? Como diria o pregador, sim ou não, pessoal? Então,
Ah, sim, Eliseu. Ah, então, esse exemplo é um dos exemplos, estava me escapando, muito bom, é um dos exemplos bíblicos mais preciosos. Eliseu, assim como Elias, mas Eliseu, fazendo um pedido a Elias, o Elias perguntou: o que você quer? Aí Eliseu falou: bom, já que você está pedindo, eu vou pedir, hein? Eu vou pedir, hein? E o que Eliseu pediu? Oh, ninguém tinha sido como Elias. Talvez Moisés, mas o Elias é um cara confiante. Viemos te prender, Elias. Ih, Senhor, manda fogo. Vai viver assim o sobrenatural lá no céu, para onde ele foi. Aí o Eliseu, chamado por ele, estava lá trabalhando. Elias, amando de Deus, passou de lá e falou: ó, me segue. Ele deixou o trabalho, queimou os bois em sacrifício na própria carroça que ele estava trabalhando. Botou um ponto final na vida de trabalhador secular. E foi. E chegou esse momento em que Elias falou: pede alguma coisa. Tá bom, eu quero o dobro. Falou: tá bom, ó, dura coisa pediste, hein? Olha, você pede mesmo, hein? Pede mesmo. Tá bom, você vai ter, se você não se apartar de mim. Se você estiver comigo, na hora que eu for levado ao céu, você vai ter. Olha, irmãos, eu vou brincar aqui. Eu acho que o Eliseu não foi mais nem no banheiro. Ele grudou no homem. Eu não largo desse homem mais de jeito nenhum. E dito e feito, passou o carro de fogo, levou Elias e a capa veio para ele. Então, esse Eliseu, ele conseguiu ser 2 vezes mais do que Elias. Para ser franco, eu nunca contei direitinho, mas eu tenho ouvido dizer que há 7 atos, assim, sobrenaturais narrados na história de Elias, e que há 14 na vida de Eliseu. Então, até morto ele fez milagre. Até morto. Então, não, foi tremendo. Porque alguém disse assim: ó, eu estou contando 13 atos. Não, mas tem esse que ele fez depois de morto, aí chega no 14. Então, se alguém tiver curiosidade, conta lá depois. Então, o que acontecia? O rei da Síria vivia em guerra com o rei de Israel. E o Senhor contava a Eliseu os planos do rei da Síria. E o Eliseu, por sua vez, falava ao rei de Israel: ó, eles vão estar lá, não passa por lá que vai ter guerra. Ele entregava os planos todos. Aí o rei da Síria falou: olha, tem trairagem aqui no nosso meio. Alguém está vendendo os nossos planos para Israel. E o rei começou a ficar desconfiado do alto comando. Falou: como? A gente trata aqui, como é que a coisa vaza lá? Chega lá. Aí alguém falou: o rei, é o seguinte, é que tem um profeta terrível lá. Ele vê, não tem onde se esconder dele. Olha o nível de viver sobrenatural que Eliseu experimentou. Eu não tenho que possa se esconder dele, porque Deus mesmo conta para ele. Os profetas leais ao Senhor tinham isso. Tem aquele caso de Micaías, que disse que viu um debate no céu a respeito do rei Acabe.
Ele viu, estava lá, não sei se no corpo ou fora do corpo, Paulo também não sabe dizer, mas o fato é que eles vivem o que nós não vemos. Então, meus irmãos, a gente não pode estar de bobeira, não. Eu nunca vi nada desse tipo, nunca tive nada assim, mas tem umas vozinhas que a gente ouve, né? Né, Kelly? Tem umas vozinhas que a gente ouve, não tem? Os irmãos também acho que podem falar de vozinhas, né? Para a direita, para a esquerda. No geral, comigo, são passagens bíblicas. Vem, vai, faz o quê? O que te veio na lembrança. Então, o rei da Síria falou, vai lá e pega esse cara. Não, se é ele que está causando os problemas, vai lá e pega ele. Aí o rei da Síria, informado de onde estaria Eliseu, mandou o exército e cercaram a casa. Aí de manhã o servo do Eliseu sai da casa, vai dar uma espreguiçada, ele olha a casa cercada. Aí ele volta correndo para dentro da casa, estão cercados. Então, aí falou, Senhor, abre os olhos do menino, para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele viu todo o aparato espiritual. A diferença conosco hoje, irmãos, é que a gente não vê. Mas eu vou perguntar, precisa ver, Fran? Basta? Então, eu vou dizer, está mais difícil para nós do que para Eliseu, irmãos. Eliseu deixou um exemplo do que Deus faz, mas eu vou dizer, está mais difícil para nós do que para Eliseu. Tiago fala assim no final da epístola dele, com respeito a orar pelos enfermos. Elias, ele volta no exemplo do Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou. Então, Elias era muito diferente de nós? Olha que detalhe maravilhoso que o Espírito Santo botou na boca ou na pena do Tiago. Deu essa dica. Não fiquem achando que o Elias era super-homem, não. Ele era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para voltar a chover e choveu. Aí você vai lá ver as experiências de Elias. Quanto a ele parar a chuva, não temos relato nenhum. Mas com respeito a voltar a chuva, ele falou para o rei, vai voltar a chover. E volta para casa que a chuva vai te pegar no caminho. E gera uma estiagem de quanto? 2 ou 3 anos. 3 anos. Aí ele começa a orar. E parece que é uma oração sofrida. Não era uma oração assim, do tipo, Senhor, manda chuva. Uma oraçãozinha descolada assim, não. É uma coisa dele se concentrar e orar. E falou, vai lá ver. Vai lá ver que eu não quero nem ver. Meio sofrido, irmãos. A fé, muitas vezes, passa por um processo meio sofrido para nós. E nós temos que aprender a sermos espirituais, a termos fé, senão os demônios vão nos engolir, irmãos. De quem? Ah, sim. Eu vou contar isso aí também. Aí o Elias fala, manda o rapaz fala, tem uma nuvenzinha assim, tamanho da palma de uma mão. Quer dizer, naquele céu azulão seco. Há 3 anos. Tem um negócio lá assim, mas pequenininho assim. Vem, tá vindo. Tá vindo. E corre que a chuva vai te pegar. Falou.
Então, nós vemos Elias agindo com relação à fé de uma maneira assim meio sofrida, não foi? Ele não era, tinham coisas difíceis para Elias, mas ele ficou como exemplo para nós. Ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando diz sujeito aos mesmos sentimentos, ele está falando com respeito a quê? Aquela crise depressiva, paranoica que ele teve, ele foi parar lá no interior da caverna, e o Senhor precisou chamá-lo, fugindo de Jezabel, ele passou por aquilo, e quando vemos esse processo dele pedir para que a chuva volte, a gente vê um procedimento meio sofrido ali também, e aí eu posso falar do quê? De dúvida. Jesus falou assim, porque, em verdade eu vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e no seu coração não duvidar, mas crer no que diz, é isso que vai acontecer. Olha que afirmação. Aí surge aqui a questão da dúvida. A dúvida é atormentadora. Mas como é que eu venço a dúvida? É não deixando de fazer o que eu tenho que fazer. Então ora. Aí a dúvida vai te atormentar. Mas e se eu orar e não acontecer nada? Aí ela começou a pegar. Então melhor o que é? Ora com dúvida mesmo. A dúvida, entenda, não é sua. A dúvida é uma artimanha maligna para você não proferir a oração. A oração é algo, como a própria palavra está dizendo, é algo oral. Então fale, Pai, em nome de Jesus, faz isso, cura. Pai, faz isso, faz aquilo, profere, não fique com a boca travada. Termina a oração em nome de Jesus. Aí você vai diante do Pai e fala, Pai, limpa o meu coração de toda dúvida. Isso é outro problema. Mas a oração tem que sair. Sai. Ah, não, Senhor, é que tem um monte de gente vendo. E se não acontecer, vai ficar ruim para mim. Faz com dúvida mesmo. Que a dúvida, na verdade, nunca é nossa. É sempre do diabo. Ela se torna minha quando eu não oro. Aí agora o diabo conseguiu me convencer daquilo. O exemplo que a Luzia deu é fantástico. Esse é um irmão de 200 anos atrás, um pouco menos, 150, 200 anos atrás, o George Miller. Ele é um dos exemplos, vamos dizer assim, modernos de fé em oração. E a fé dele foi se desenvolvendo por conta de um encargo muito forte que Deus deu, dele montar um orfanato e cuidar de crianças órfãs. Isso era um problema muito forte naqueles dias. E ele morava na Inglaterra, e a Inglaterra, vamos dizer, era o primeiro mundo da época, mas tinha o problema das crianças abandonadas, das crianças de rua, ainda que fosse a nação mais rica da terra. Então ele começou cuidando de 5, 50, 500 e acabou com 5.000. E ele dava, por várias vezes, ele dava o café da manhã sem saber o que ia dar no almoço para 500, 1.000, 2.000 crianças. E nunca faltou. E a providência sempre veio. E ele foi exercitando a fé dele nisso, principalmente. É ele que ensina a fazer a lista de oração. Passa e vá orando. Coloque o dia que você começa, coloque o pedido, e no dia que for atendido, você coloca o dia que foi atendido. Enquanto não tiver o dia da oração atendida, lembre sempre o Senhor que você está aguardando o que pediu.
Os irmãos têm feito isso? Quem faz não se dá mal, nunca. Então, hã? Amém. Então, o George Miller se tornou notável, e é um fato, ele estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos, e ele tinha um compromisso com hora marcada nos Estados Unidos. Ele era alemão de nascimento, mas ele desenvolveu o ministério todo dele na Inglaterra. Então, seja o alemão, seja o inglês, os caras com negócio de relógio, meu Deus do céu, eles iam passar mal aqui. Que nem aquele coreano que eu mostrei uma vez, né? E o navio, numa certa altura, parou, porque o nevoeiro estava muito intenso. Aí ele foi na cabine do capitão e falou: olha, seu capitão, é o seguinte, eu tenho um compromisso lá, e era aquelas viagens longas, né, de 20 dias, né, para sair lá da Europa e para os Estados Unidos, e estava um nevoeiro fechado, né? Aí o capitão falou: olha, eu não posso fazer nada, não posso andar, porque isso aqui é uma área de muito icebergs, mesma região onde o Titanic afundou. Então o trem é brabo, né? E eu não posso ficar andando sem um mínimo de visibilidade. E aí o George Miller falou: olha, eu não costumo chegar atrasado nos meus compromissos. Falei: senhor Miller, não posso fazer nada. Eu falei: tá bom, então vamos orar. Aí ele orou: pai, o senhor sabe que eu não chego atrasado nos meus compromissos. Por favor, abra o caminho para o navio chegar no horário. Discípulo nevoeiro. Esse relato é contado pelo próprio capitão. Aí o capitão foi orar. Aí, a essa altura, o George Miller já tinha conhecido um pouquinho o capitão, falou: olha, capitão, não precisa orar, não. Primeiro, porque o senhor não crê no que vai pedir, senhor. Muito instrutivo, viu? Primeiro, porque você não crê que essa névoa possa se dissipar. E segundo, porque Deus já ouviu a minha oração. Depois de 10 minutos começou a abrir, o navio saiu e ele chegou no horário. Então ele vivia assim. Então o que é isso? É você crer no espiritual. Então quem que soprou aquela névoa? Sei lá, os anjos do Senhor, não sei qual que foi o processo. Mas ele cria que Deus, de alguma forma, atende o pedido de quem ora. Então, nós precisamos, irmãos, tomar plena consciência de que mais movimentado, mais movimento há nas coisas que nós não vemos ao nosso redor do que nas coisas que nós vemos. O pessoal costuma dizer, no mundo espiritual, não há um mundo espiritual, só há um mundo. Porque quando fala no mundo espiritual, parece que não é nesse, né? Não, é nesse aqui mesmo. Só há um mundo. E no mundo tem coisas que se veem e coisas que não se veem. Então a gente pode falar assim que no lado do que não se não nos do que no lado do que não vemos, há muito mais movimentação do que vemos. Então, já está praticamente na hora de eu parar. Voltando aqui para o texto. Nós estamos falando dos irmãos não cobrirem a cabeça e das irmãs usarem o véu. A questão toda, e isso nós não vamos ver hoje, a questão é, veja o verso 3. Quero, entretanto, que saibais
ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então a questão básica aqui é revelar a hierarquia de Deus. Deus, o Pai, Cristo submisso ao Pai, o homem submisso a Cristo e a mulher submissa ao homem. A princípio, irmãos e irmãs, não pensem na questão do casamento. Pensem nas coisas da igreja. Tá? Pensem nas coisas da igreja. Então, o que está dizendo aqui? Que há uma hierarquia. Deus gosta de hierarquia. Deus estabeleceu uma hierarquia. E quando Jesus veio obediente ao Pai, e isso é especialmente revelado no Evangelho de João, é porque ele veio trazer ao mundo uma coisa, o mundo terreno, uma coisa que não foi consolidada no Éden, que foi a obediência. Então, quando fala em obediência, anota aí que eu vou perguntar da próxima vez, hein? Anota. Obediência é questão de obedecer regras e obedecer hierarquias. Obediência tem a ver com regras e hierarquia. Não são só regras. Então são regras e hierarquia. Os homens devem mandar conforme as regras. Ninguém cria regra. As regras são as regras de Deus. Né? Então, Jesus veio inaugurar uma era de obediência. Aí Paulo vem em Filipenses capítulo diz que Jesus foi até e morte. Olha até onde o Senhor obedeceu. Pelo que Deus o exaltou e deu nome, todo nome. E todo mundo vai se dobrar. Ele se dobrou totalmente ao Pai até a morte e morte de cruz. E o Pai vai pôr todo mundo para se dobrar diante dele. Nós já estamos dobrados, né? Quer dizer, precisa quebrar mais as pernas, né, irmão? Tem umas perninhas mais duras aí que precisam ser mais... É o problema da dura cerviz, né? Então nós estamos assim, né? Eu não sei em que estágio eu estou. Tem aquela coisa, eu vi uma camiseta de crente, né? O homem, as fases evolutivas do ser humano. O macaco, até o homem ficar ereto. Isso assim, né? Numa faixa assim. E embaixo, diante de Cristo, né? O cara chega assim, aí vai dobrando e acaba ajoelhado no pé da cruz. Exatamente o caminho contrário. Então nós estamos sendo quebrantados. Então Jesus veio inaugurar uma era de obediência, né? Então, o homem, indo para o verso 7, para finalizar, e depois o 10, o homem deve cobrir a cabeça, não deve cobrir a cabeça, porque ele é alguém que expõe a imagem e a glória de Deus. Isso é simbólico. Se fala no véu, porque véu é algo que se põe. Mas se nós chegássemos aqui de chapéu, os homens, os irmãos teriam que tirar o chapéu. Porque a questão aqui, nós vamos ver depois com mais cuidado, é aquele que ora e aquele que profetiza. Então o inverno é duro para mim, porque eu gosto de ficar de boina o tempo todo. E quando está um friozinho assim, abaixo de 15 graus, é duro ficar sem chapéu. Mas eu não posso pregar de boina. Nem que seja boina bacana, né, filho?
E aqui, no 10, diz que a mulher deve trazer por causa dos anjos. Que anjos? Todos os anjos. Os anjos do Senhor estão torcendo para encontrar mulheres que não façam o que Eva fez. Os anjos do Senhor. E os demônios estão torcendo para encontrar mulheres que ele possa enrolar como enrolou Eva. Então as irmãs estão dando um aviso silencioso aos demônios. Não pensa que é uma modinha gospel, não, irmãos. Usem o véu. Quer espantar demônio? Estou falando sério. Põe o véu. Põe o véu. Você está passando uma mensagem. Os anjos do Senhor apreciam. Há muito mais festa no céu pela conversão de um pecador do que pela oração de muitos justos. Então, vejam, há um sinal nesse versículo. Os anjos se alegram com a conversão, é a maior alegria deles, mas eles se alegram com o quê? Com a oração do justo. Então, quando as irmãs põem um véu para orar, para profetizar, você está passando uma mensagem silenciosa aos demônios. Eles vêm e tremem. Não é uma modinha. E isso é sério. Isso é muito sério. Então, se você ganha esse entendimento que Paulo está nos ensinando aqui, você está ganhando, vamos dizer assim, um acessório, para usar o linguajar feminino, você está usando um acessório espiritual da mais alta importância. Para as pessoas pode parecer só uma modinha de uma igreja esquisita. Mas os anjos estão observando. Cadê o véu? Ou onde está o véu ou onde não está o véu. Há uma leitura. Se há um mundo espiritual, Paulo está dizendo, põe o véu. E vocês veem como é que é? Agora, aqui entre nós não temos mais visto isso. Mas está muita moda de usar boné, né? Tudo é boné. Então os caras vão para o culto e ficam de boné no culto. Mas, então. Eu estava pesquisando isso hoje. Paulo está falando uma coisa contra os costumes judaicos. Eles têm duas coisas para cobrir a cabeça, que é de acordo com a tradição. Olha a tradição. Isso que Jesus falava, essa tradição de vocês. Uma é o quipá, que é um chapeuzinho assim. Eu fiz uma pesquisa disso hoje. Próxima vez eu vou trazer mais detalhes. E a outra é acho que chama talite, que é aquele pano que cobre a cabeça, que é um véu assim, grandão assim. Eles usam aquilo como sinal de reverência. Paulo está dizendo, não tem reverência nenhuma. Isso é modinha de vocês. Se vocês tivessem na submissão ao Espírito Santo, o Espírito Santo ia falar, arranca isso daí, que vocês são glória de Deus. E eu quero que os anjos e os demônios vejam a glória de minha em vocês. Amados, nós estamos vivendo dias, e olha, na hora que eu cheguei e vi a mulher cair dali, os irmãos em volta, eu falei, puxa, a mensagem já começou. Falei, puxa, mas olha, acertei na mosca. Quer dizer, o Espírito Santo me confirmou, falou, olha, vou falar disso e já deixou uma recepção ali na recepção.
Queima, você fica inseguro, não acreditando muito, mas você vê que grita. Amém. 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 Há um poder nisso. O Espírito Santo se agrada. Amém. Querido Pai, vá nos fazendo pessoas cada dia mais espirituais. Não queremos estar de bobeira nesse mundo, botando atenção só nas coisas que se veem. Senhor, queremos atentar para as coisas que não se veem, para interagirmos contigo e para resistirmos ao diabo. Vá nos dando discernimento, Senhor. Os dias são maus e ainda nos permitiste, Senhor, a situação dessa pessoa aí na porta. Fala conosco, Senhor. O Senhor quer falar, fala conosco. Vá nos tornando cada dia mais espirituais, para sermos fortes na luta, tanto para nos defender como para atacar. Vá nos dando percepções espirituais das coisas que não vemos com os olhos físicos, mas que a tua palavra nos ensina. Aperfeiçoa-nos na fé. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.